Mensagem número 61, Perdão, Remédio Santo. Baseada numa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, onde Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Emmanuel comenta: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então, pessoal, vejam que essa mensagem, ela nos traz a ideia de que o perdão funciona como um remédio efetivo e eficaz para os males do espírito, para os males da alma, né? O perdão, ele funciona como um mecanismo de purificação do nosso coração e da nossa mente. É por isso que Emmanuel chama aqui o perdão de remédio santo, ou seja, não é apenas um remédio, é um remédio santo no sentido de que é um remédio eficaz, né? É um remédio que tem utilidade, é um remédio que faz bem, é um remédio que funciona. Por que funciona? Porque o perdão, ele nada mais é do que a nossa capacidade, a habilidade que nós desenvolvemos de nos desligarmos de ressentimentos que, porventura, ofensas ou agressões que os outros tenham nos feito, possam despertar em nossos corações e em nossas mentes, né? Então, muitas vezes, a gente se irrita com uma pessoa, se magoa, né? Se ressente de algo que ela falou, que ela fez em relação a nós. E o perdão é essa habilidade de superarmos, né, esse ressentimento e essa mágoa, de modo a não ficarmos carregando em nosso mundo interior elementos que obscurecem, né, tiram a lucidez e a clareza da nossa mente, né? É por isso que Emmanuel, aqui no seu comentário, ele faz a comparação do perdão com os remédios que nós tomamos para os nossos males físicos e até psicológicos e psiquiátricos, né? Porque o que a gente faz quando o nosso corpo está doente, né? Quando a gente tem uma dor de cabeça, por exemplo, a gente recorre a um analgésico, né? A gente está com uma dor muscular, recorre a um relaxante muscular, né? A gente está com ansiedade, recorre a um calmante, né? E da mesma forma, quando o nosso espírito está atribulado por questões que nos afetaram de alguma forma diretamente, nós temos o perdão como um remédio que está ali na prateleira do nosso pronto-socorro espiritual, se nós tivermos, de fato, desenvolvido essa habilidade, né? Então, o que Emmanuel aqui nos recomenda é que nós tenhamos com o nosso espírito, né, com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso mundo interior, o mesmo cuidado que nós temos com o nosso corpo físico, né? Que a gente não deixe que essas sujeiras psicológicas, né? Que essas emoções perturbadoras, né? Que mágoas e ressentimentos,
fiquem ali alojados no nosso mundo interior, sem que a gente lance mão de um remédio eficaz, que no caso seria o perdão, para que esse remédio, então, limpe, né, o nosso mundo interior e nos restaure a nossa paz e a nossa tranquilidade, né? É por isso, né, que a gente poderia dizer aqui na sequência do que Emmanuel comenta, né, quando Emmanuel diz assim: o perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana, né? O que quer dizer isso, né? Quer dizer que o perdão, ele é um dos mais importantes componentes da nossa maleta de pronto-socorro espiritual. Por quê? Porque é ele, como diz Emmanuel, que nos dá a condição de sustentarmos a euforia da mente na luta cotidiana. O que quer dizer isso? A luta cotidiana é a luta do dia a dia, né? As dificuldades, os obstáculos, os desafios que nós enfrentamos no dia a dia, né? E que muitas vezes desgastam a nossa paciência, né? Tiram a nossa paz, né? Tiram a nossa tranquilidade. Mas, se nós soubermos utilizar o perdão como antídoto, né, a esses males, né, que atacam, que muitas vezes afetam o nosso mundo interior e o nosso espírito, nós vamos conseguir sustentar a euforia da mente, ou seja, a alegria interior, né? Nós vamos conseguir estabilizar mais esse estado, vamos dizer assim, de bem-estar mental que a gente usufrui normalmente quando nós estamos em paz, né? Então vejam como o perdão é importante para limpar e purificar o nosso mundo interior, né? E é por isso que Emmanuel vai dizer que vai dizer e vai nos recomendar de uma maneira bem direta, né? Bem direta, que a gente perdoe a quantos nos aborreçam, que a gente nos perdoe a quantos nos firam, que a gente perdoe agora, hoje e amanhã incondicionalmente. Esse é um ponto importante, né? A real habilidade do perdão, a verdadeira habilidade do perdão, ela só está plenamente desenvolvida em nosso mundo interior quando nós conseguimos perdoar incondicionalmente. O que quer dizer isso? Perdoar sem fazer exigências, né? A gente perdoa, a gente não pode ser assim, por exemplo, eu te perdoo se você ficar bonzinho, né? Eu te perdoo se você passar a me tratar bem, né? Eu te perdoo se você não se comportar mais dessa forma. Não pode ser assim, porque esse se significa que nós estamos colocando condições. E aí nós estamos nos aprisionando a essas condições. Porque o que nós estamos querendo dizer quando a gente diz que eu só vou perdoar se você fizer tal coisa? Significa que nós nos colocamos na dependência do que a outra pessoa vai fazer, né? Aquilo vai ser a condição para a gente restaurar a nossa paz interior. Ou seja, se ela não fizer, eu não perdoo. E não perdoando, eu não restauro a minha paz interior. Então, eu fico aprisionado, né, ao que outrem pode fazer ou deixar de fazer. Quando, na verdade, o perdão recomendado pelo Evangelho é um perdão que liberta, né? É um perdão que nos torna livres de qualquer condição externa. Nós ficamos independentes das condições internas. Aliás, nós ficamos independentes das condições externas. Por quê? Porque nós conseguimos, quando nós desenvolvemos essa habilidade em sua plenitude, nós conseguimos exercê-la de forma incondicional, né? Agora, o ponto talvez mais importante dessa mensagem é aqui no último parágrafo, né? Quando Emmanuel diz que Jesus, ao perdoar os seus ofensores, deixou com eles as inibições próprias a cada um. Por quê? Porque o que Emmanuel está querendo dizer com isso? Jesus estava naquela situação da crucificação, né? Estava sendo crucificado. E as pessoas estavam ali não só maltratando ele fisicamente, né? Porque o pregaram na cruz, né? O chicotearam, quer dizer, lhe causaram lesões físicas, né? Dolorosas, mas também o agrediam com xingamentos, né? Cuspiam nele, né? Ou seja, tentavam humilhá-lo também, né? Então ele estava submetido a uma digamos assim, a um sofrimento, a uma aflição, né? Física e psicológica muito intensa. Mas o que Jesus fez, né? Jesus deu uma resposta absolutamente inesperada, porque o que a gente espera de uma pessoa nessa situação é que ela manifeste muita raiva, muito rancor e muito ressentimento em relação àqueles que o estão agredindo. Vamos imaginar se fôssemos nós,
né, ali sem culpa nenhuma, sem termos feito nada, porque Jesus, além de não ter feito nada de mal, de não ter feito nada de errado, passou sua curta vida de 33 anos fazendo só o bem, né? E aí as pessoas, de repente, resolvem crucificá-lo como se ele fosse um grande criminoso, né? Então, de uma pessoa nessas condições, o que a gente espera? Que ela manifeste raiva, ressentimento, mágoa, né? Que ela deseje o mal daqueles que estão lhe fazendo mal. Mas Jesus não. Jesus consegue, em meio a toda essa confusão, manifestar, dar uma resposta absolutamente criativa, inesperada e original, né? Dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque ele demonstra, ele demonstra compaixão por aqueles que estão lhe impondo sofrimento, né? E, ao mesmo tempo, sente piedade da sua ignorância, né? Da sua ignorância espiritual. Porque aquele que faz o mal a outrem está gerando karma para si próprio e, portanto, está fazendo mal a si mesmo, né? Existe uma lei no universo, que é a lei de ação e reação, que faz com que nós recebamos de volta tudo aquilo que nós fazemos em relação aos outros, né? Então, Jesus, muito consciente dessa questão, né, ele se apiada, né, se apiada daqueles que o estão maltratando, porque percebe que eles estão semeando sofrimento em sua própria caminhada pela vida, tanto nesta vida como em vidas futuras, né? Mas o mais importante aqui desse último parágrafo é quando Emmanuel diz que, ao perdoar, Jesus deixa os seus próprios ofensores nas inibições que lhes são próprias. Ou seja, Jesus não se envolve em sua ignorância, né? Não se envolve na escuridão de suas almas. Por quê? Porque a resposta que ele dá a esses agressores é uma resposta elevada. Ele não se envolve com as vibrações inferiores dele. E com isso, então, ele deixa que cada um fique com o seu problema, né? Cada um fique com a sua raiva, cada um fique com a sua mágoa, cada um fique com o seu ressentimento. Mas ele, Jesus, não. Ele se coloca de uma maneira lúcida, livre de toda essa situação trevosa, né, que se apresentava ali durante a sua crucificação, né? Então, aqui é um ponto importante da gente perceber que, quando nós perdoamos aqueles que nos agredem, nós não nos envolvemos com seus problemas. Nós deixamos o problema com eles próprios, né? E, ao mesmo tempo, ao perdoarmos, oferecemos a eles também de alguma forma, um exemplo de comportamento que pode ajudá-los a se libertarem também de suas aflições, caso assim o desejem, né? E a gente ainda poderia aqui, nessa mensagem, abordar o aspecto também, do qual Emmanuel não fala diretamente, mas que está implícito nas entrelinhas, que é a questão do auto-perdão. Nós precisamos também aprender a nos perdoarmos, porque às vezes a gente até desenvolve a habilidade de perdoar os outros, mas somos muito exigentes conosco mesmo, né? Muitas vezes a gente não consegue, a gente se torna extremamente, a gente desenvolve assim uma autoexigência tão intensa que nós não conseguimos nos perdoar quando cometemos os mínimos erros, né? Aí vamos desenvolvendo um perfeccionismo que pode, inclusive, se transformar num distúrbio psiquiátrico e psicológico, né, chamado hoje de TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, a pessoa fica com aquela compulsão de ser perfeito. E é curioso a gente falar isso, né, porque o caminho espiritual é a busca da perfeição. Nós estamos buscando realmente a perfeição. Nós estamos realmente buscando a perfeição, né? Nós estamos buscando sermos seres completos, né, ou seja, seres plenamente compassivos, plenamente amorosos, né, plenamente altruístas, né, plenamente generosos. Mas isso não é a mesma coisa que o perfeccionismo, porque o perfeccionismo é uma tentativa nossa de impor ao mundo a nossa maneira de ver, né? Ou seja, a gente quer que as coisas transcorram do jeito como nós achamos que é certo, né? Como nós achamos que deveria ser, né? E aí a gente esbarra com o problema da nossa desarmonização em relação àquilo que acontece, porque as coisas, talvez na maioria das vezes, elas não aconteçam como a gente planejou,
não aconteçam como a gente gostaria que fosse, não aconteçam como a gente acha que deveriam ter sido, né? E aí o que isso gera? Isso gera frustração, né? Isso gera decepção, isso gera raiva, né? E no caso, quando isso é dirigido a nós mesmos, gera raiva, decepção e frustração em relação a nós. Esse é o problema do perfeccionismo, né? É que ele gera um problema muito sério no caminho espiritual, que é a culpa. Então a gente fica se sentindo culpado de não termos conseguido fazer a coisa do jeito como nós achamos que deveríamos ter feito. E não acolhemos a nós mesmos como nós somos, como nós nos manifestamos, dizendo assim: não, eu fiz o melhor que pude, isso é o suficiente. Essa é uma frase muito boa para a gente se libertar dessa questão, né? Sobretudo da questão do peso do perfeccionismo. A gente precisa aprender a distinguir entre busca da perfeição e perfeccionismo. Perfeccionismo é um obstáculo no caminho espiritual. Agora, a busca da perfeição, não. A busca da perfeição é justamente nós trabalharmos para desenvolvermos a capacidade de aceitarmos as coisas tal qual elas se manifestam, inclusive nós mesmos. Nós temos nosso aspecto luminoso, mas temos também nosso aspecto sombrio, né? Nós temos habilidades, mas temos também defeitos, né? Temos vulnerabilidades. E devemos nos aceitar tal qual somos, não no sentido de dizer assim, eu sou assim mesmo, vou ser assim para sempre. Não, a gente pode mudar, a gente pode melhorar, mas vamos procurar trabalhar essa melhora, esse aprimoramento pessoal, de uma maneira leve, né? Como recomenda Jesus, é leve o meu jugo e suave o meu fardo, né? Então vamos tornar o nosso caminho mais leve, aprendendo então essa ciência do auto-perdão, né? Essa ciência de acolhermos a nós mesmos tal como somos, tal como nos manifestamos, tal como estamos nesse momento no caminho da evolução.